Oi gente, começando mais um vídeo por aqui, e o vídeo de hoje é o vídeo do meu relato de parto. Mas antes de começar esse vídeo, não esquece aí de se inscrever no canal se você ainda não foi inscrito. Também deixe o joinha porque vai me ajudar bastante. Compartilhe aí com alguém e também comente aqui embaixo o que você achou. Bom gente, o meu trabalho de parto não foi nada daquilo que eu imaginei, né? Nada do que eu pensei que seria, foi. Ele durou em média 3 dias. Eu comecei a sentir contrações assim umas 2 semanas antes, eu já estava sentindo contrações de treinamento. E aí essas contrações só foram aumentando aí com o passar do tempo. No dia 22 de setembro, começou a sair o tampão, né? O tampão mucoso, com uma melequinha assim que começa a sair, que indica que o trabalho de parto está próximo. Então começou a sair nesse dia, e da noite do dia 23, acho que pro dia 24, ou foi do dia 22 pro dia 23... eu comecei a sentir bastante cólica, bastante contração à noite. Então eu quase não dormi à noite, acho que foi de quinta para sexta. E aí eu passei bem mal assim à noite, sentindo muita dor, mas passou, né? E durante o dia não voltou. E aí só foi voltar mais ou menos 11 horas da noite. Eu ainda não tinha dormido. E aí começou a voltar essas contrações na sexta-feira, que era dia 23. E aí ficou a noite inteira, eu não dormi. Ficou a noite inteira eu sentindo bastante contração. E deitada, piorava essas dores. Então eu levantava, andava e tal, e continuava as dores. Aí eu pensei, né, talvez vai engrenar, mas também a gente sabe que talvez não, porque tem hora que começa a vir e aí depois para, como foi na noite anterior. Então eu fiquei naquela assim, né, observando, comecei a marcar no aplicativo. E aí só sei que eu passei a noite inteira acordada. A noite de sexta para sábado. E aí durante o dia também ficou. Eu achei que ia passar igual na outra noite, mas não passou, ficou durante o dia também. Aí ficava mais espaçado, depois vinha forte de novo. E aí eu não avisei ninguém, né? Porque como eu até falei no vídeo, eu não queria alarmar ninguém e depois não ser, né? Aquilo ali. Então, só à noite que eu comecei a falar, né? Falei pra minha irmã e tal, falei pra ela avisar minha mãe. Avisei algumas pessoas assim, pedi oração também no grupo da igreja. E aí, quando foi à noite, assim, aproximadamente umas 7 horas da noite, mais ou menos, eu já não tava mais aguentando de tanta dor. E eu queria ficar em casa até o momento, assim, que eu visse que eu não ia aguentar mais. Porque quanto mais cedo você vai pro hospital, mais chance tem de você ter ali acontecer alguma coisa ali que você não queria, tipo uma cesárea, né, uma episiotomia, por você estar tanto tempo ali no hospital. Porque o trabalho de parto, né, na maioria das vezes, ele demora para evoluir. Ainda mais quando é a primeira gestação. Então, eu tava querendo ir só quando eu tivesse as dores ali muito forte mesmo. E aí, das 7 horas, eu sentindo bastante dor. Eu falei, amor, vamos arrumar, porque eu não tô aguentando mais. Ele falou, mas você não ia pro hospital só quando tivesse com muita dor mesmo? Eu falei, mas já tá com muita dor, eu não tô aguentando mais, tá doendo muito. E aí, a gente começou a arrumar e tal. E foi passando, aí eu fui esperando mais um pouquinho. Aí, quando tava dando, acho que 9 horas da noite. Aí eu falei, não vai ter jeito não, vou ter que ir pro hospital porque eu não tô aguentando mais, tá doendo muito. Muito mesmo, não tava aguentando assim tanta dor. E aí a gente foi, né, ele ligou pro SAMU, aí o SAMU foi lá e me examinaram lá na porta de casa mesmo, que no caso na porta de casa lá em Felisburgo, né, porque eu fui pra lá pra poder, pra ficar mais perto do hospital, como eu já falei em outros vídeos. Então, eles me pegaram lá na porta de casa e aí me levaram pro hospital, porque eu também não tava conseguindo andar, né, pra poder ir a pé e tal, e o carro tava difícil pra pegar. Então, a gente foi de SAMU. Aí, chegando lá no hospital, a enfermeira me examinou, ela falou que o colo do útero tava bem fino já e que eu estava com 4 centímetros de dilatação. Isso foi 9 e pouca da noite. Ela falou, então você já vai ficar internada, né, porque você já tá progredindo e tal, e tá com bastante contração, então já vai ficar internada. Aí a gente foi pro quarto e ficamos lá. E aí só foi aparecendo contração. Aí eu não conseguia ficar deitada. Eu deitava e aí vinha aquela contração bem forte. Quando eu tava em pé, a contração parecia que era mais leve. Ou então quando eu sentava, doía pra caramba. Aí foi um médico lá, acho que o nome dele é Aécio, não sei. Doutor Aécio, é um médico de Joaíma, que tava dando plantão lá. Então ele foi lá, me examinou. No horário que ele me examinou, acho que eram umas 10 e pouca da noite. E aí eu estava com 5 centímetros de dilatação. Aí ele falou assim, daqui mais ou menos umas 5 horas, né, deve estar nascendo, porque é mais ou menos 1 centímetro por hora, mas pode ser que evolua mais rápido ou pode ser que demore um pouco mais.
Então eu fiquei nessa, né, pensando e orando a Deus para ele nascer naquele dia mesmo, da noite do dia 24. E aí fiquei orando e tal, e aí eu falei com o Paulo para ele tentar dormir um pouquinho. Eu tentei dormir também, mas não consegui. Aí eu falei com o Paulo pra ele tentar dormir, porque, tipo assim, né, na hora do vamos ver ali, ele precisaria estar do meu lado com toda a força ali pra poder me ajudar. E aí, né, foi o que ele tentou fazer. Ele tentou dormir um pouco, acho que conseguiu dormir ali mais ou menos um pouquinho, e eu não consegui dormir nada. E aí, por mais que eu tentasse dormir, mas não tava dando. Então eu passei a noite inteira acordada, a noite todinha mesmo. Eu dava umas cochiladinhas ali sentada, eu sentei na cadeira e encostava assim tipo uma mesinha lá de pedra assim que tinha lá. E aí eu tentava encostar lá para poder dormir e nada de conseguir dormir. Então amanheceu o dia, eu acordada. Já era praticamente a minha quase terceira noite, né? Que é na noite de quinta para sexta eu dormi bem pouco. De sexta para sábado eu não dormi nada. E de sábado para domingo também não dormi nada, né? Passei a noite acordada. E aí amanheceu o dia, aí eu pensei, nossa, deve ter evoluído bastante. E que eu imaginava que ia nascer, tipo, perto de meia-noite, por aí, 1h da manhã, e não nasceu. Aí eu pensei, né? Deve nascer de manhã. Aí a enfermeira foi lá e tal, examinou, falou que tava, acho que o mesmo tanto, praticamente. Aí eu fui pro chuveiro, porque eu tava sentindo bastante dores. Aí eu fui pro chuveiro, tomei banho, deixei a água cair assim nas costas, na barriga, pra poder dar uma aliviada. E deu uma aliviada boa, assim, né, na hora que eu tava lá no chuveiro. Veio até algumas contrações quando eu tava lá. E aí não foi tão forte assim, acho que por causa da água quente. Depois eu saí do chuveiro e as contrações só foi aumentando, só aumentando. Aí trocou o plantão do médico, o médico que tava lá. Ele até apareceu lá no quarto e tal, perguntou se eu tinha alergia de algum medicamento e tal, que ele ia passar acho que algum medicamento, porque eu tava sentindo muita dor. E nisso ele saiu e não voltou mais. Acho que foi embora e nem lembrou do medicamento lá que ele ia me dar. Aí trocou também o plantão das enfermeiras, vieram novas enfermeiras. E aí a enfermeira que chegou, ela falou assim, já pega a roupinha do bebê aí, qual vai ser a primeira roupinha? Aí eu animei. Pensei, nossa, deve nascer agora de manhã. E a outra que tava lá também, ela falou assim, acho que vai nascer agora de manhã. Aí eu fiquei toda animada, né? Achando que ia nascer de manhã. E aí passei a manhã e com fome, e também não podia comer, né? Eu tomei só um mingauzinho lá que eles me deram, mas não podia comer, porque se em caso precisasse fazer alguma cirurgia, alguma coisa assim, né, de emergência, então tinha que estar com o estômago vazio. Aí eu tomei só um mingau, mas eu tava com tanta dor que nem o mingau direito eu consegui tomar. Aí foi passando as horas, minha tia chegou lá, tentou me ajudar, falando como que era a força que eu tinha que fazer, né, que eu acho que eu tava fazendo um pouco da força errada, de forma errada, quando vinha a contração. E aí ela ficou lá comigo, me ajudou e tal. Depois chegou outra tia minha também lá, por parte de pai, e ficou me ajudando muito, tia Nisa e tia Paixão. Elas ficaram lá comigo por um tempo, e aí tentaram me ajudar lá, né? Na hora da contração, elas seguravam na minha mão, e o Paulo também, ficou todo mundo ali tentando me ajudar. E o tempo só foi passando e nada desse neném nascer. Aí, quando foi mais ou menos, acho que umas 3h da tarde, ou 2, não lembro, porque eu tava com tanta dor, que eu não lembro exatamente qual foi a hora. Aí o médico que estava de plantão lá no domingo, Dr. Matheus, apareceu lá bem à tarde já. Ele não foi lá de manhã, nem nada. Ele foi aparecer lá só à tarde. Aí, depois que ele apareceu lá, porque eu tava sentindo muita dor, eu acho que não tava evoluindo muito. Aí ele foi e fez o exame, né, e falou que tá... Quer dizer, na verdade ele não falou nada, ele só fez o exame e saiu da sala, não me falou nada. Aí depois chegaram as enfermeiras lá falando que eu ia ser transferida. Aí na hora que falou isso, eu falei, meu Deus, vai ser cesárea. Eles iam me transferir para Almenara. E eu não queria cesárea de jeito nenhum, né? Eu queria um parto normal, natural e tal, tudo mais ali. Só que aí na hora que falou isso, eu até chorei. Eu falei, ai meu Deus, cesárea não, eu não queria cesárea. Eu queria tanto ter ele natural. Mas aí depois eu pensei, né? Falei assim, não, seja feita a vontade de Deus, né? O que Deus estiver planejando é o melhor. Então, depois eles chegaram a falar, eu falei com o Paulo, falei, amor, vai lá em casa, pega roupa pra você, porque não trouxe roupa, porque se for cesáreo, então vai demorar mais dias no hospital. E ele tava só com a roupa do corpo. Aí ele foi em casa, pegou as roupas e nesse meio tempo, eles falaram que não ia mais me mandar pra Almenara, que ia me mandar pra Joaíma. Aí, no caso, em Joaíma, tem a possibilidade de fazer cesárea e tal, assim como em Almenara. Só que Joaíma era mais perto. E como eu tava sentindo muita dor, eu falei, ainda bem que é pra Joaíma. Porque Joaíma é bem mais perto de Felisburgo. E aí o trajeto, né, seria menor.
Aí, no caso, tinha que sair um carro daqui de Palmópolis, ambulância, para poder me levar para Joaíma, porque como eu tô morando aqui, aí tinha que ser assim. Aí chegou o carro daqui, eles ligaram para cá, o carro foi, até com Neta, minha prima, né, que ela é técnica, e aí ela foi, e aí ela me acompanhou até Joaíma. Eu cheguei em Joaíma quase morrendo de tanta dor, porque eu tava doendo muito, vindo bastante contração, e no carro ali, né, na ambulância, eu fui deitada, e aí toda vez que passava, assim, alguma coisa assim, né, numa curva, ou em algum buraco, e aí eu sentia muito, muito mais dor. Então eu cheguei lá em Joaíma morrendo de dor, o pessoal rapidinho lá já foi atender, já fez o exame e tal, e aí falou que eu tava, acho que com 7 centímetros de dilatação. Aí eu animei um pouquinho mais, mesmo com tanta dor, mas eu dei uma animada, né? Porque eu pensei assim, 7 centímetros, falta só 3 para poder chegar em 10. Então eu dei uma animada. E nisso, o médico que tava em Felisburgo, dando plantão em Felisburgo, acho que é Aécio, não sei o nome dele direito, acho que é Aécio. Ele tava dando plantão também em Joaíma, porque ele é de Joaíma e ele tava dando plantão lá no hospital também. E aí ele que me atendeu. E falou, né, que no caso, como tava com boa dilatação, o colo do útero tava fino, que aí a gente ia tentar normal mesmo, pra ver se nascia normal, porque tudo indicava que ia dar certo ser normal. Então eu acho que eu cheguei lá em Joaíma, era por volta de umas 4 horas, 4 e pouca da tarde, não lembro direito, porque nos momentos da dor a gente não presta atenção em nada. Então eu cheguei lá em Joaíma, já fui internada logo, eles me levaram pro quarto, aí no quarto a gente já tava sozinho, né, foi até aquela hora lá que eu tava na bola, aí eu falei assim, como já tá com 7 centímetros, aí a mulher falou da bola, né, eu falei assim, eu já vou pra essa bola, como eu tinha feito fisioterapia pélvica aqui, né, a Aline tinha me ensinado alguns exercícios pra fazer, aí eu comecei a fazer esses exercícios lá na bola também, e aí eu fui fazendo e fazia agachamento, mesmo com dor, mas eu falei, não, vai dar certo, ele vai encaixar direitinho e vai nascer, né, eu tô fazendo os exercícios e tal, falou que tá com uma boa dilatação, então, vai dar tudo certo. E aí, mesmo com muita dor, eu fiquei pensando positivo, né? Vai dar certo, vai dar certo. E aí, o Paulo lá o tempo todo comigo, me ajudava, fazia uma massagem, segurava na minha mão quando vinham as contrações e ficava lá, não, vai dar certo, vai dar tudo certo e tal. Assim, me incentivando, né? Pra eu não desistir. Porque nessa hora a gente, nossa Deus, é muita dor, viu? Nossa, dor demais. E as dores só foram aumentando, só que a bolsa ainda não tinha estourado. Aí toda hora uma enfermeira lá e tal, conversava, e aí saía. E o médico tava sumido pra lá. E aí, eu continuei fazendo os exercícios na bola. Aí depois eu deitei, que eu não tava aguentando mais, só que deitada as dores pioravam tanto, mas tanto, que eu não sabia se eu ficava em pé, cansada, e aguentava ali as dores, ou se eu deitava e as dores pioravam e eu descansava, eu já não tava sabendo de mais nada. Aí eu fui orando a Deus, falei, Deus, por favor, me ajuda, porque eu não tô aguentando mais. E eu falava com o Paulo também, que eu não tava aguentando mais. Teve um momento lá que eu fiquei nervosa com ele. Eu tinha falado com ele, falei assim, amor, é pra filmar. Independente do que eu falar, se eu xingar, se eu brigar, se eu falar alguma coisa, não é pra parar de filmar, porque eu quero ter esses momentos, né, guardados. E aí teve um momento lá que eu me estressei com ele, que eu tava falando, as meninas, as enfermeiras, elas tinham acabado de sair do quarto. Só que aí eu falei com ele pra ele ir atrás delas, porque tava doendo demais. Eu falei, amor, vai atrás do médico, vai atrás das enfermeiras, alguém tem que vir me ajudar, eu não tô aguentando. Ele, calma, não tem como. Eles acabaram de sair daqui e falaram que você tem que o bebê tem que descer mais e tal. E aí eu fiquei tão nervosa, que eu dei um tapa nele assim. E falei, vai atrás de alguém, ou então eu mesma vou. E aí eu queria sair, fui lá na porta e queria abrir, que eu queria ir atrás de alguém. Eu falei, não, alguém tem que vir me ajudar, não posso ficar desse jeito não, que eu não tava aguentando mais. Aí depois eu me acalmei, fiquei de boa de novo, assim, mesmo com muita dor. E aí passou algumas, não lembro quantas horas foi, mas eu acho que a bolsa estourou 6 horas ou foi 7 horas. E aí eu fiquei na dúvida se era xixi ou se era a bolsa mesmo que tava estourando. Aí eu fiquei, né, eles falou que a gente tem que sentir o cheiro, né, pra ver se é cheiro de xixi. Eu senti e não tinha cheiro de xixi. E na verdade não tinha cheiro de nada, assim, eu não consegui perceber nenhum cheiro. Só que aí tava saindo sem eu conseguir controlar. Aí eu fui pensei, né, então é realmente a bolsa. Aí ele chamou as meninas lá, as enfermeiras, elas olharam e falaram assim, eu acredito que seja a bolsa mesmo que esteja estourando. Porque tava saindo bastante água e eu não tava conseguindo controlar. Então, elas começaram a falar pra quando vinha a dor, que era pra eu fazer força. Que aí que eu tinha que fazer força.
E aí, elas falaram que eu tava fazendo a força errada. Eu fazia do jeito que eu tinha visto algumas mulheres ensinando na internet. Elas falaram que não era daquele jeito a respiração que eu tinha que fazer. Só que eu tava muito acostumada já a fazer daquele jeito, porque eu treinei, né, em casa, como fazer a respiração. E aí elas falaram, não é desse jeito que você tem que respirar, não. E aí foi ensinando, e eu fui tentando, né, respirar da forma que elas estavam ali orientando. Mas não resolveu nada, nem do jeito que eu tava fazendo antes, nem do jeito que elas ensinaram. E aí eu tava fraca demais, porque eu tava sem comer, eu só tinha tomado mingau, tava tomando água. E eu tava muito fraca mesmo. Eu tava sentindo assim meu corpo sem nenhuma energia. Aí eu deitava, eu levantava. Nossa, foi muito tenso, assim, sabe? As dores foram terríveis. Depois que a bolsa estourou, então, piorou muito. E aí saiu muita água mesmo. Toda hora saía. Eu pensei que já tinha saído tudo, aí depois ficava saindo aquele tanto de água. E as dores vinham. Aí ela foi e colocou soro com glicose, né? Pra eu poder ter um pouquinho mais de energia, porque eu tava sem nenhuma. Aí colocou esse soro. E eu fiquei lá tomando soro. Depois acho que ela colocou outro. E mandava eu fazer força. Ela mandava eu segurar na grade da cama, assim, que tinha atrás. Não era a sala de parto ainda não, era no quarto. Aí ela mandava eu segurar na grade, assim, e tipo ir descendo o quadril, assim, fazendo força, né? Pra ver se o neném nascia ou se ele descia, alguma coisa assim. E aí eu fiquei nisso. Fiquei várias horas desse jeito, várias horas mesmo. Parece que o tempo, assim, não passava. Aí elas saíam, ficava só eu e o Paulo. E quando vinha a contração, aí eu avisava pra ele. E aí ele falava, vai, faz a força aí que elas ensinaram. E aí eu ficava fazendo. Nossa, e nada de acontecer desse bebê nascer, né? Nada do Pietro nascer. Eu já estava desesperada. Eu fiquei, meu Deus do céu, esse neném não vai nascer, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tô fazendo tudo que elas pediram pra eu fazer e não tá acontecendo. Aí depois eu falei, não, tem que chamar o médico. Aí depois de horas, eles foram e chamaram o médico. Ele chegou. Aí fez o exame, aí ficou assim, você tá com uma boa dilatação. Eu falei assim, mas tá quanto? Ele, não, tá uma boa dilatação. O colo do útero tá fino, sempre falava a mesma coisa. O colo do útero já tá fino e vai dar certo. Aí as enfermeiras falaram, né, você tem que ir fazendo força e tal, porque só depois que você fazer bastante força, que o neném já estiver no jeito, é que a gente vai te levar pra sala de parto. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, e agora? E aí eu continuei, né, fazendo força. E nada de evoluir. Aí tinha hora que eu pensava que ele ia nascer, porque eu começava a sentir assim como se ele estivesse descendo na minha barriga. Aí eu pensava assim, agora ele vai nascer. Só que aí a contração passava. E quando eu queria que a contração viesse pra poder, porque parecia que ele estava descendo, aí a contração passava. Então aí eu ficava frustrada, meu Deus, e agora? E aí foi ficando nisso, e depois chegou um enfermeiro lá, que eu acho que acompanhou o médico nos partos, que essas que estavam lá eram técnicas de enfermagem, e ele era um enfermeiro mesmo. Aí ele chegou, examinou, e falou assim, eu acho que fazendo uma episiotomia, ele vai nascer rapidinho. Só fazer uma episiotomia aí, ele vai nascer rapidinho, e vamos colocar ocitocina também. Aí eu falei, meu Deus. Só que assim, né, eu não queria episiotomia, eu não queria ocitocina, mas se fosse pra ele nascer, pra acabar com aquela dor, eu ia querer. Que ele falou assim que era rapidinho, se fizesse isso seria rapidinho. Então ele foi e mandou colocar, né, a ocitocina. Elas foi e colocou. Gente, aquele soro, aquilo não é de Deus não, viu? Eu já tava com muita dor, eu não sei nem se eu precisava daquilo, porque eu já tava sentindo bastante dor. Mas aí colocou aquele negócio lá, mas na hora que eu senti assim, pingando, que chegou na minha veia, parecia que tava injetando veneno em mim. As dores aumentaram assim, acho que umas 100 vezes mais, porque ficou doendo muito. Eu achava que eu tava sentindo dor, só que aí as dores me surpreenderam. Piorou muito mesmo. E eu gritava, eu falava, tira isso de mim, tira isso do meu braço, porque tá doendo demais. E eles, não, é assim mesmo, agora já era, você tem que aguentar e fazer a força quando vem a contração. E aí as contrações não estavam parando mais, estava vindo uma atrás da outra. E bem forte mesmo. E aí eu fazia força, fazia essa tal dessa força e não acontecia nada. Eu falava, amor, tá acontecendo alguma coisa? Ele tá. Eu falei, você tá vendo a barriga mexendo, né, nem descendo, alguma coisa assim? Ele tá indo, tá evoluindo. Acho que pra me animar, né, que eu acho que não tava acontecendo nada. E eu ficava de olho fechado, porque a dor era tanta que eu não conseguia nem abrir o olho mais. Aí depois de muitas horas, eu lá nessa situação, e tomando soro e tal,
Aí eles resolveram me levar pra sala de parto. Falaram, agora vamos pra sala de parto. Aí eu pensei, né, vai me levar pra sala de parto, vai acabar rapidinho, porque eles falam que é uns 15 minutinhos ali acaba. E eu pensei que na sala de parto eles iam poder resolver alguma coisa, né, fazer alguma coisa ali pra poder agilizar. E aí me levaram pra lá. Chegando lá nessa bendita sala de parto, eu não tava nem aguentando levantar da cadeira pra poder ir pra cama, de tanta dor que eu tava sentindo. E aí eu deitei lá nessa mesa de parto e o médico chegou, né, junto com o enfermeiro e falou assim, vamos terminar de estourar a bolsa dela, porque ainda tá um pouquinho ali, não entendi direito, né, achei que já tinha estourado tudo, mas ele falou que ainda tinha uma pontinha lá que não tava estourada. E esse soro pingando lá, e eu desesperada, eu tira esse negócio de mim, tira isso de mim porque tá doendo demais. Aí eles ficavam, não, você tem que sentir dor mesmo, se você não sentir a dor, ele não vai nascer. Eu falei, mas eu não tô aguentando mais, eu não aguento mais, gente, eu não aguento, não tô aguentando. Eles falaram, não, tem que ser assim. Eu falava, me dá pelo menos anestesia, alguma coisa assim pra aliviar a dor. Aí eles falavam assim, não, esse parto é sem anestesia, esse tipo de parto não tem anestesia. Eu ficava, meu Deus, me ajuda, por que eu tô passando por isso? Que eu acho que a dor não tava mais assim. Eu sei que a dor do parto, né, ela é muito forte e tal, mas pra mim parece que tinha passado do que eu vi as pessoas falando. Parece que tava muito além a dor que eu tava sentindo. E aí eu fiquei lá e eles foram e tentaram estourar, né, a bolsa lá que eles falaram que ainda tava uma parte sem estourar. E quando eles colocaram lá um negócio que eu não sei o que foi pra poder terminar de estourar, eu senti muita dor mesmo. Eu falava, para gente, para, por favor, para com isso, tá doendo muito, o que é isso que vocês estão fazendo? Ele, calma, é pra te ajudar. E eu, mas tá doendo demais. E eles não queriam que Paulo ficasse na sala de parto comigo. Eu falei, não, ele vai ficar assim. Eles falaram, não era pra ele ficar. Aí ele saiu de perto de mim assim e ficou da porta. Nem vi ele, né, mas ele disse que ficou da porta. E aí eu queria ele do meu lado, né, pra poder estar ali segurando da minha mão e tal. Só que as duas enfermeiras ficaram ali comigo. E aí o soro pingando e eles fazendo esse procedimento e vinha a contração uma atrás da outra e eu fazia força e eu tentava e nada. E eles lá mexendo, sei lá no que. Só sei que tava doendo pra caramba mesmo. Eu não tava aguentando. Eu ficava assim, ó, toda molhada de suor. Eu sentia assim meu cabelo todo molhado. E eu sem força nenhuma pra poder continuar. E aí, depois de alguns minutos que eu tava lá, né, eles pararam e eu ouvi eles falando assim, vamos ligar pra Dr. Cláudio. E aí falou de cesárea. Só que eu não achei que era comigo, sobre mim que eles estavam falando. Achei que era sobre alguma outra pessoa. Aí eles foram e saíram da sala e falou assim, descansa, não precisa fazer força agora não, só descansa. E sumiram os dois da sala, ficou só as duas técnicas lá, as duas enfermeiras. E aí eu de olho fechado, que eu não conseguia abrir o olho, aí eu ouvi uma delas falando com o Paulo assim, você é cristão? Ele falou assim, sou. Ela falou assim, então você ora pra ele nascer, viu? Porque senão... Aí falou desse jeito, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Aí depois elas me tiraram lá da cama e falaram assim, não, agora nós vamos voltar pro quarto. Eu, não, voltar pro quarto não, como assim? Eu quero que isso acabe logo. Elas, calma, não precisa fazer força mais, pode descansar e a gente vai voltar pro quarto. Eu falei, mas como assim, gente? Eu não tô aguentando mais de tanta dor, vocês têm que fazer alguma coisa. E aí eles me levaram pro quarto. Eu comecei a ter tipo uns calafrios, comecei a tremer bastante. Tremia muito mesmo. Aí eles colocaram uma coberta lá em mim. E eu fiquei deitada, tremendo, gemendo de dor. E a dor tava só piorando. Eu achava que a dor não tinha mais como piorar, só que a dor piorou depois dessa hora que eu saí da sala de parto. E a dor piorou muito. E aí Paulo foi atrás deles, né, pra ver o que tava fazendo, o que tava acontecendo. Eu fiquei sozinha na sala e eu comecei a gritar por socorro, pedindo ajuda. Eu gritava, sabe? Eu falava, gente, alguém me ajuda por favor. Eu não conseguia nem chorar de tanta dor, mas eu gritava muito. Acho que todo mundo que mora lá perto do hospital deve ter ouvido meus gritos, porque eu gritei muito por ajuda. Eu implorei pela ajuda de alguém. Aí o Paulo vinha, ficava lá um pouquinho comigo, e aí depois eu vi eles falando sobre transferência. Aí falaram que ia me transferir para Almenara, que estava tentando a vaga para mim mandar para Almenara. Porque não conseguiram falar com o Dr. Cláudio. O Dr. Cláudio é o médico que faz cesariana lá em Joaíma. E ele era a esperança, né? Que tipo assim, ele ia chegar lá, fazer a cesárea e ia acabar. Mas não conseguiram falar com ele. Ele só ia estar no hospital na segunda-feira, 7 horas da manhã. E isso era 2 horas da manhã, 2 e pouca. E aí o que aconteceu?
eles foram e falaram que não tinham conseguido vaga para Almenara, que o lugar que eles tinham conseguido era Teoflotone. E aí Paulo falou, não, Teoflotone é longe demais, é muito longe. Teoflotone da cidade onde eu tava, que é Joaíma, acho que é uns 300 e poucos quilômetros, ou 400, se eu não me engano. Mas é mais ou menos isso. Eram umas 3 horas de viagem, mais ou menos, ou mais. E aí, quando eles falaram em Teoflotone, aí eu comecei a pensar, né, que não ia dar certo. Eu fico até emocionada quando eu falo essa parte, porque, assim, realmente eu pensei que não ia dar tempo. Aí eu fiquei pensando nele, né, no bebê. Eu pensei assim, tadinho dele, ele não vai nem nascer, porque eu não vou aguentar. Aí eu fiquei pensando isso, né? Eu pensei assim, eu ficava falando com Deus lá na cama, morrendo de dor e tremendo muito. E aí eu ficava assim, coitadinho, ele não vai nem nascer, porque eu não vou aguentar chegar até o Teoflotone. É muito longe. Eu tô sentindo tanta dor, não vai dar tempo eu chegar até lá. E aí nós dois vamos morrer. Eu comecei a pensar assim. E aí eu pensei também, né, que como eu sou de Palmópolis, moro em Palmópolis, eu achei que eles iam precisar mandar uma ambulância daqui para poder ir até Joaíma para me levar até Teoflotone. E aí foi mais uma vez eu pensei, né, falei assim, gente, não vai dar tempo, Palmópolis está longe daqui, não vai ter como. Só que aí eles arrumaram a ambulância de lá mesmo, de Joaíma, e aí falaram, né, que não tinha outra solução, outro hospital não tinha aceitado, não tinha vaga. E a opção era ou esperar até de manhã cedo, 7 horas da manhã, para o Dr. Cláudio chegar, ou ir para Teoflotone. Aí a gente foi para Teoflotone, né? Eu entrei na ambulância lá gritando de tanta dor, porque a dor não estava passando e eu não estava conseguindo suportar a dor. E o Paulo ficou atrás do médico lá, né? Perguntando ele o que estava acontecendo e tal. E aí ele só falou, né? Que eu acho que tinha que ser transferida mesmo e tal, que lá não ia conseguir fazer o parto, e não explicou o que era que estava acontecendo, né, por que não ia fazer o parto ali, porque eles tentaram, depois saíram da sala lá sem dar nenhuma explicação, não falaram nada do que estava acontecendo, só falaram que eu não precisava fazer mais força, e que eu ia voltar pro quarto, e aí depois sumiram pra lá, e aí falaram que eu ia ser transferida, mas também não explicaram nada do que estava acontecendo mesmo. Aí a ambulância chegou lá no hospital. Eu entrei lá na ambulância lá gritando mesmo, assim. Eu fui de Joaíma até Teoflotone a viagem inteira, praticamente toda gritando. Acho que eu parava assim por 1 minuto, às vezes que dava tipo uma leve aliviadinha assim, e eu ficava tipo prendendo pra eu não gritar, porque eu tava gritando muito. E aí eu já tava assim, gente, o povo deve estar achando que eu sou louca, porque eu tô gritando demais. E eu tentava me controlar, mas a dor é muito forte mesmo. Então não tinha como controlar. O grito vinha assim, meio que automático. Eu não conseguia controlar. E aí foi comigo lá uma técnica de enfermagem, ela foi lá atrás comigo. E ela foi um anjo, assim, de Deus. Ela não conseguiu tirar a dor, né? Mas ela foi um anjo na minha vida, porque ela ficou ali do meu lado. Ela foi a viagem inteira segurando a minha mão. E fazia massagem no meu quadril, fazia massagem na minha barriga, falava pra eu me acalmar. E aí ela foi ali numa posição até bem desconfortável. Eu via que ela estava bem desconfortável. A coluna dela estava até doendo, porque do jeito que ela ficou. E ela tentava me segurar também, porque as estradas estavam bem ruins, então batia muito, balançava muito. E quando passava em cima de algum buraco, alguma coisa assim, passava com tudo. Então a dor vinha com tudo também. E aí eu gritava. Eu queria sair de lá de dentro, levantava da maca que eu tava deitada. E aí eu levantava, a dor vinha tão forte, eu não conseguia ficar deitada. Eu levantava com a mão assim na barriga, gritando, tentando fazer alguma coisa assim pra dor parar. E nada, a dor não passava. E aí ela me acalmava, né? Tentava me acalmar. Me colocava de volta assim pra eu deitar. A palavra que eu tenho é só que foi horrível. Horrível mesmo. Eu só consigo descrever essa dor que eu senti. Que eu fiquei muito tempo ali na fase, acho que é na fase expulsiva, né? Que é a parte que você coloca força ali pro bebê nascer. Acho que é a parte que mais dói, não sei. Mas eu fiquei muito tempo nela, né? Porque geralmente quando chega nessa fase dos 9 centímetros, 10 centímetros, aí você vai e faz a força ali, né? Às vezes demora 1, 2 horas, não sei. E aí o neném nasce, às vezes rapidinho nasce, às vezes demora um pouco mais. Mas eu fiquei muito tempo nessa parte. Eu acho que essa parte começou lá por volta das 8 horas da noite.
8, 9 horas da noite. E era 2 e tanta da manhã e eu ainda tava nessa parte. Então as dores estavam horríveis. Quando estoura a bolsa, diz que dói muito mais. E aí eles colocaram ocitocina, que dói assim umas 30 vezes mais, que é o negócio que dói, viu? Então assim, eu não tava mais conseguindo me controlar, nem me concentrar de tanta dor. E aí a gente foi, e eu ficava perguntando, tá chegando, tá chegando? Aí ela, tá quase chegando. E tava longe ainda, porque passava, ó, mó tempão e nada de chegar. Aí depois eu perguntava de novo, e agora tá chegando? Ela, calma, falta só uma cidade. Na próxima cidade aqui passando, já chega em Teoflotone. Eu ficava, meu Deus, chega logo, eu não aguento mais. E eu vinha só conversando com Deus, e orando e pedindo Deus pra tirar aquela dor de mim, porque eu não tava suportando mais. E aí a gente chegou finalmente em Teoflotone. Aí ela falou, chegou. Aí eu fiquei, meu Deus, ajuda que chega logo no hospital, porque parece uma eternidade pra chegar no hospital. E o cara com a sirene ali da ambulância ligada e tal, eu tava ouvindo. E eu falei, oh, meu Deus, e agora? Tá demorando ainda pra chegar. Mas aí chegou no hospital, o Hospital Santa Rosália, lá em Teoflotone. E aí o Paulo foi ali fazer a ficha, eles já explicaram tudo que tava acontecendo. Aí o médico falou assim, eu tenho que examinar ela. Eu falei, não, por favor, me leva direto pra cesárea, porque eu não aguento não. Ele, não, mas tem que te examinar, eu tenho que ver como você tá e como o bebê tá. Aí ele fez o exame de toque, né, falou que tava, acho que o 9 foi 10 centímetros de dilatação. E ele ouviu os batimentos do bebê, falou que tava bem. Mas aí já me encaminhou direto ali pra cesárea, porque, né, precisava ser de emergência. Eu tava com muita dor mesmo. Eu cheguei gritando no hospital. Eu lembro, assim, que tinha umas pessoas sentadas e eles me carregando na maca e eu gritando muito, muito, muito e todo mundo olhando pra mim. Aí, então, eles me levaram ali, né, pra sala de parto, só que antes deles me levar, aí eu despedi da enfermeira, eu tirei até uma foto com ela. Não sei o nome dela, mas eu agradeço muito a ela por ter ficado do meu lado naquele momento. Que eu tava muito precisando de ajuda ali, mesmo que fosse um apoio ali, né? Mesmo que ela não conseguia tirar a dor, mas o apoio dela foi muito importante. Eu não sei o nome dela, mas sou muito grata a ela. E aí, depois disso, eles me levaram pra sala ali de cirurgia. E eu pedi eles, falaram, por favor, dá logo anestesia aí, porque tá doendo demais. Aí eles falaram, não, você tem que deitar aqui. Eu deitei. Eu falei, mas não tô nem aguentando deitar mais, porque tá doendo muito. Eles, não, mas é assim mesmo. Aí me deitaram lá e tal. Depois levantou e pediu pra eu ficar curvado assim. E aí eu senti, né, ele aplicando anestesia. Senti, acho que foi um pouquinho de sangue descendo assim nas costas. E aí na hora que aplicou a anestesia, parece que aí foi tirando a dor, assim, ó, com a mão. Foi tirando assim até chegou embaixo. Nossa, foi um alívio muito grande mesmo. Na hora que, foi imediato, assim, eles foram aplicando anestesia. E eu senti a dor, assim, indo embora, na hora. Aí eu falei, eu agradeci eles, nem vi quem foi que aplicou. Aí eu falei, obrigada, você tirou a dor que eu tava sentindo, eu tava quase morrendo. E agora, você tirou a dor que eu tava sentindo. Aí fiquei falando essas coisas, assim, pra eles lá. Acho que eu nem tava mais, assim, sei lá, a gente fica toda estranha, né? Fica com a cabeça no mundo da lua. E aí eu agradeci muito por eles terem tirado a dor. Aí imediatamente eles já começaram ali os preparativos, já colocou aquele pano. Aí eu acho que o Paulo chegou, nem lembro que horas que o Paulo chegou lá perto de mim. Ele trocou de roupa, ele tinha uma roupa lá por cima, da que ele tava, e chegou lá perto de mim. Aí eu falei pra ele, amor, a dor passou, eu não tô sentindo mais dor, parecia que eu tava nas nuvens. Foi muito assim, muito estranho, sabe? Eu tava há muito tempo sentindo dor, e no caso agora eu demorei, né, chegar em Almenara, acho que mais ou menos umas 3 horas. 3 a 4, umas 3 horas eu acho, nem lembro. A gente saiu, tava dando às 3 horas da manhã, que a gente saiu de Joaíma. E a gente chegou em Teoflotone, acho que tava dando 6 horas. Acho que era 5h50 e alguma coisa. Aí eles foram, né, isso foi na segunda-feira, dia 26. Então eu entrei em trabalho de parto no dia 24 e só fui ganhar ele no dia 26 de manhã. Então foram momentos ali de muita dor mesmo. E pela primeira vez ali em quase 3 dias, eu tava sentindo um alívio. Então eu tava me sentindo assim nas nuvens. Aí, né, eu não sentia a dor, mas eu sentia que eles estavam mexendo, né, em mim. Sentia minhas pernas assim que estavam adormecidas. E aí eles começaram ali o procedimento. E alguém falou assim, nasceu. Aí eu falei assim, nasceu, mas eu não tô ouvindo chorando.
Aí ele falou assim, não, calma que ele vai chorar. Aí passou uns minutinhos, ele chorou. Aí eu fiquei emocionada e chorei também, né? Me emocionei muito ali. Aí o Paulo tirou foto, filmou um pouquinho lá, não deu pra filmar muito. Era pra gente ter filmado muito mais, só que devido às dores que foram demais, aí, tipo assim, o Paulo tava preocupado também. Então, eu não consegui filmar. E ele também não. Mas aí deu tudo certo. O Pietro nasceu às 6h43 da manhã, se eu não me engano. Pesando 2,934 kg e com 49 centímetros. Ele já estava em sofrimento fetal, já tinha muito, acho que é mecônio. Como a bolsa tinha estourado há muito tempo, ele estava há muito tempo no canal de parto. Então, ele já estava em sofrimento. Mesmo que o batimento do coração estava ok, mas ele já estava em sofrimento fetal. E aí o médico, acho que falou com o Paulo que eu não tinha, não sei se é passagem suficiente e tal, mesmo que eu dilatei, mas não sei, o colo do útero ali não era proporcional. Não sei se era o colo do útero ou é a pelve, não sei explicar. Eles não explicaram muito bem pra gente o que foi que realmente aconteceu, que eu não consegui ter o parto normal. Mas aconteceu assim, né? Era o que eu não queria cesárea de jeito nenhum, mas foi o que salvou as nossas vidas. E eu agradeço a Deus por ter esse recurso, né, da cesárea, porque realmente salvou minha vida e a vida do Pietro. Eu sou muito grata a Deus pelo livramento que Ele nos deu. Mesmo que eu sofri muito, passei por muita coisa. Hoje, assim, eu nem lembro mais, assim, de como era a dor realmente. Eu sei que doeu muito, mas não tá gravada na minha mente, sabe? Eu não fiquei, digamos assim, traumatizada com isso. Mas eu só tenho que agradecer a Deus, porque Ele tem cuidado de mim, da minha família. Cuidou do meu neném. Ele tá aqui hoje nos meus braços. E eu sou eternamente grata a Deus por essa bênção tão maravilhosa que Ele me deu. Eu sou muito grata, né? Tenho muito a agradecer ao pessoal lá do Hospital Santa Rosália. Eu gostei demais do atendimento deles. Assim, né? Tem uma pessoa e outra, assim, que não é tão legal, mas 99% do pessoal lá foi legal comigo, me tratou super bem. Me tratou bem o Paulo e também o Pietro. Nossa, ajudou demais, sabe? O tratamento das pessoas. E eu fiquei muito feliz porque eu tinha muito medo das pessoas me tratarem mal e tal, quando eu estivesse no hospital. Porque é um momento, assim, muito sensível da vida da gente, né? Um momento muito importante, ao mesmo tempo você fica muito sensível. E aí, o pessoal desse hospital, todos me trataram muito bem. Em Felisburgo também eu fui muito bem tratada pelas enfermeiras. As duas enfermeiras também que me atenderam em Joaíma também, eu gostei muito do atendimento delas. Os médicos ficou um pouco a desejar, assim, questão do atendimento deles, né, que eu achei que eles poderiam ter prestado uma maior assistência, né, se viu que não ia ter como nascer normal, eles tinham que ter encaminhado já para um lugar certo, né, onde poderia fazer cesárea e poderia ter evitado esse sofrimento todo que eu passei, que foram muitas horas de sofrimento. E também eu sou muito grata ao Paulo, porque ele esteve do meu lado o tempo inteiro. Ele ficou também, os mesmos dias que eu fiquei sem dormir, ele ficou também, que ele estava comigo. E ainda ficou mais depois, porque no hospital, como acompanhante, ele ficava numa cadeira. E aí os pés dele incharam muito, porque a gente ficou 4 dias, se eu não me engano, a gente ficou 4 dias no hospital. E ele dormindo na cadeira, né, cochilando na verdade. E os pés dele ficaram muito inchados, ele estava muito cansado mesmo. E aí eu agradeço muito a ele, por ele ter ficado do meu lado. Eu sei que muita gente fala, mas era obrigação dele, ele é seu marido. Mas não são todos os maridos que fazem isso. Então eu sou muito grata a Deus pelo marido que ele me deu, por ele ter estado do meu lado num momento assim tão importante, tão marcante da minha vida, por ter me dado forças, mesmo quando eu estava já desistindo, ele estava ali do meu lado falando que tudo ia dar certo, que tudo ia acabar bem. Então eu só tenho a agradecer a Deus pelas pessoas que ele colocou na minha vida, pelo atendimento que eu recebi e pelo meu marido, né? Sou muito grata por tudo. Então, gente, não esquece aí de curtir, de compartilhar e se inscrever no canal. Espero que vocês tenham gostado do meu relato de parto. Foi meio conturbado, mas graças a Deus acabou bem e é isso que importa. Eu nem me lembro mais, assim, tanto das coisas que aconteceram. Agora eu tô feliz, tô com meu filho e é isso que importa pra mim. E sou totalmente grata a Deus por tudo e também grata a todos que oraram por nós.
Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. E se você ainda não assistiu o vídeo do parto, não esquece aí de assistir. Eu vou deixar o link aqui em algum lugar. E você pode estar assistindo aí se você ainda não assistiu.